Olá, amigos da internet. Boas-vindas ao UX Writing Cast, o seu podcast sobre UX Writing e outras coisitas más. A principal diferença entre UX Writing e Technical Writing está nas entregas que a gente faz. Porque se a gente parar para pensar, qual que é o objetivo do trabalho do writing como um todo, né? É prover um tipo de experiência através de texto. Daqui a pouco no Globo Repórter. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Ale Periardi, sou Content Designer e UX Writer, mentora, podcaster e produtora de conteúdo. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho curto, uso óculos, estou usando, como sempre, uma blusa preta. Emo, gótica, vampira e roqueira. Olá, pessoal. Eu sou a Jailma Souza. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, hoje estão presos no coque, tenho olhos verdes, estou usando uma blusa preta. Meu fundo hoje está desfocado. Aonde eu vou, as pessoas me amam. Oi, pessoal, aqui é a Rebeca Romano, sou UX Writer, sou uma mulher parda, tenho cabelos cacheados, curtos, uso óculos e estou usando uma blusa rosa hoje. Quase não dá pra ver, mas ela é rosa. Tudo natural, eu sou bonita pra caramba. No fundo, uma parede verde bege. E hoje nós estamos aqui para entrevistar a maravilhosa Mari Moreira. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Mari, fazendo também aqui a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, longo, que hoje está seco, eu sequei com secador, mas ele costuma ser ondulado, hoje está mais alisado por causa do secador. Eu tô vestindo uma camiseta azul. Irresistível. E ao meu fundo eu tô aqui no escritório, então tem meus pokémons, tem os meus artesanatos aqui, os meus artigos de decoração, tem quadros, tem um sofá azul, enfim, tem bastante coisa. E acho que é isso. Tô muito feliz de estar aqui e vai ser um prazer poder falar um pouco sobre esse assunto que, enfim, sou suspeita para falar porque eu sou super apaixonada, mas estou bem animada e estou bem feliz com o convite. Muito obrigada. Nossa convidada maravilhosa cursou Comunicação Social e Jornalismo pela Casper Libero e Master em Comunicação e Marketing Digital, Gestão de Marketing na SPM. Lead de Tech Writing na Zup Innovation. Professora de Tech Writing trilhando sua carreira em TW, no curso maravilhoso que já fica aqui a nossa recomendação para vocês. Cofundadora da comunidade de Tech Writing BR e, além de tudo, ainda é produtora de conteúdo. Como ela consegue tempo, gente? Não sei. Vamos descobrir. Bom, Mari, a gente sabe o quanto que jornalista gosta de contar história, né? Então a gente quer saber um pouquinho, assim, da sua história, da sua trajetória profissional e como que você chegou a atuar com o Technical Writer. E a gente sempre costuma perguntar aqui também uma perguntinha básica de o que o LinkedIn não conta sobre você. Nossa, o LinkedIn... Eu diria que o LinkedIn... Aquelas, né? Já invertendo a ordem das perguntas, né? Mas que truque é esse? Mas eu diria que o LinkedIn, ele conta bastante coisa sobre mim, porque eu tento ter um perfil muito próximo de quem eu sou. Acho que isso é uma coisa que eu faço não só no meu LinkedIn, mas também no meu Instagram, em que, apesar de, claro, ter ali minhas informações profissionais, eu sempre tento ter uma escrita muito próxima das pessoas que me acompanham. Eu tenho noção do que eu faço. Então, acho que, assim, o que o LinkedIn não conta, talvez sejam detalhes que no Instagram, por exemplo, eu conto. Como, por exemplo, eu ser mãe do Nino, que é o meu coelhinho. Para quem não sabe, eu adotei um coelhinho, ele tem 4 anos, ele já tá comigo há 2, 3 anos, então sempre aparece nos meus stories, acho que tem gente que me segue só por causa dele, na real, entendeu? Eu gosto muito, muito, muito. O que não conta, acho que é minha trajetória mesmo, pelo fato de ser uma pernambucana, que mora em São Paulo há 10 anos, que é filha do seu Carlos Fernando e da dona Clara, que é caçula de 4 irmãos, a única que não fez direito, literalmente que não fez a faculdade de direito, a única que foi enveredar para comunicação, acho que rebeldia mesmo e conformismo desde pequenininha. E talvez seja isso que o LinkedIn não conte, mas assim, já antecipando a minha história, né, de fato, eu sou pernambucana, mas filha de pais baianos e vim para São Paulo para estudar jornalismo e me formei realmente em comunicação social. Eu comecei a minha carreira, na época dos estágios ainda, como jornalista, estagiando em revista, depois eu estagiei em assessoria de imprensa e depois em TV, mas depois da faculdade a minha carreira já foi no marketing digital. Então já aí eu tive minha primeira transição de carreira. E durante o período que eu trabalhei com marketing digital, eu pude fazer um verdadeiro 360, assim, vivendo e atuando em diferentes áreas. Então, planejamento, criação, atendimento. Já trabalhei em agência que eu fazia literalmente tudo, do tipo, eu fazia o atendimento ao cliente, eu pegava o briefing da tarefa que eu tinha que fazer e eu mesma escrevia e fazia a tarefa e eu mesma entregava para o cliente para ele revisar, como se tivesse
um super time por trás, na verdade era uma equipe, assim, era eu fazendo tudo. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Então, eu já tive desde esse cenário até o cenário de agências maiores, em que sim, tinha uma equipe maior para me dar esse suporte. E eu trabalhei com marketing até 2019, né? Em julho de 2019 eu resolvi me demitir, porque eu não estava mais satisfeita e eu não me identificava mais com a carreira que eu vinha tendo até aquele momento. Eu tinha acabado de me formar no MBA, né, no Master em Comunicação e Marketing Digital, e apesar de eu ter uma carreira consolidada nessa área, eu não estava mais satisfeita, não me identificava com o que eu fazia. E aí, nessa época, vários colegas meus do jornalismo estavam começando a migrar para UX Writing, e aí foi nesse momento que eu descobri essa profissão e essa carreira, e aí eu me apaixonei, achei super interessante e eu resolvi migrar para ela. E aí, em 2019, eu me demiti da agência que eu estava. Eu não preciso disso! Peguei alguns trabalhos como freelancer e, no paralelo, enquanto eu fazia esses trabalhos para pagar os boletos, né, porque no fim do dia precisamos, eu fazia a minha transição de carreira. E foi aí que eu tive contato com comunidades, que eu conheci as pessoas, que eu comecei a participar de meetups. Nessa época a gente ainda não tinha pandemia, então eu fui a alguns meetups presenciais aqui em São Paulo. Foi há 84 anos. E vivi todo esse universo, assim, que eu acho que é muito comum e que eu imagino que vocês falem muito aqui no podcast de transição de carreira, que é você fazer contatos, conhecer as pessoas e conhecendo a área, descobrindo quais livros ler, quais fontes de estudo acessar. Então eu vivi muito isso, até que em 2019 eu consegui meu emprego como UX Writer, eu trabalhava com UX, e aí no fim de 2019, início de 2020, eu fui abordada no LinkedIn pela Zup Innovation, e na época, é muito doido essa história, gente, eu acho que, não sei se as pessoas, enfim, são aquelas histórias que assim, tipo, tinha tudo pra dar errado e felizmente deu certo. Eu me perdi aqui, desculpe. Quando a Zup me procurou, primeiro eles me procuraram em dezembro de 2019 para uma vaga, mas eu acabei não aceitando porque era uma vaga para se mudar para outro estado, e naquela época, né, naquele momento, eu não tinha a intenção de fazer isso. 2000 anos depois. E aí, em janeiro de 2020, eles me procuraram novamente para uma vaga remota. Pensa, janeiro de 2020. Naquela época, vaga remota era uma coisa assim, super diferente, né? A gente não via com tanta frequência posições remotas naquela época. Pelo menos eu não tinha esse contato. Então, quando eles me procuraram e me ofereceram essa posição, eu achei muito diferente. Falei, nossa, que incrível. E na mesma hora eu pensei assim, vai ser maravilhoso porque eu moro longe dos meus pais há muito tempo, desde os meus 18 anos, e vai ser uma oportunidade de poder trabalhar enquanto eu consigo visitá-los e ficar mais tempo do que só o final de semana, por exemplo. Né? Meus pais ainda moram em Recife, então era uma oportunidade de ter essa flexibilidade. Eu fiz o processo seletivo, na época, inclusive, do meu processo seletivo, sério, gente, hoje eu paro pra pensar, eu falo, que mina louca, porque assim, eu fiz meu processo seletivo, e aí eu lembro que teve uma pergunta que fizeram assim, mas você tá acostumada a fazer documentação? E eu achava que documentação era tipo ata de reunião, fazer anotação em caderno, em documento, juro pra vocês. Não, como assim, né? E aí eu falei, faço sim, eu participo das design sprints, eu participo das reuniões e tal, e eu anoto. A PO geralmente me pergunta sobre alguma coisa que ela não anotou e tal. Enfim, acabou que eu fui aceita no processo seletivo, eles pediram até para eu escrever um texto, eu escrevi, enfim, fui selecionado, entrei. Passei, gente, entrei nessa... E aí foi muito doido, porque quando eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar logo de cara com a engenharia, eu tinha 4 squads para atender, eu entrava nas reuniões, eu não entendia nada. Eu anotava, sei lá, umas 30 palavras para pesquisar depois, porque eu não entendia as reuniões, eu não entendia nada que ninguém falava. E eu tinha que escrever coisas muito técnicas. E aí foi um momento que, assim, bateu um leve desespero. Eu falei, putz, eu tô trabalhando com escrita, só que é uma escrita totalmente diferente de tudo que eu já fiz antes. A vaga tá lá como UX Writing, era para ser UX Writing, isso não é UX Writing, isso é alguma outra coisa que eu não sei qual é o nome. Que loucura! E aí foi um momento muito insano, assim, de respirar fundo e falar, tá, eu vou pegar aqui e usar as habilidades que eu conheço como redatora enquanto eu vou entendendo. Mas eu só fui descobrir que eu era technical writer porque eu tive uma reunião com o CEO da Zup, que é o Brunão, e o meu gestor da época. E aí o meu gestor foi me apresentar pro Brunão e falou assim, essa é a Mari, ela é a nossa tech writer. E aí por fora eu tava assim, né, oi Brunão, prazer, né? E por dentro assim, eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Então o que eu faço tem esse nome, né? Tech writer. Show de bola, agora eu vou fazer minha tarefa de casa, que é ir atrás disso e entender o que raios é tech writing. Tô vendo pela primeira vez. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e eu me apaixonei, assim. Foi um momento que eu brinco que foi, tipo assim, sabe nos filmes quando os planetas se alinham e aí a pessoa protagonista ali, tipo, adquire todas as respostas necessárias? Foi o que aconteceu comigo, assim. Meus planetas se alinharam e eu falo, cara, é isso. Minha praia é essa, eu gosto de fazer isso.
Eu gosto desse techniquez, eu gosto desse desafio de traduzir toda essa parte complexa e técnica e transformar em conteúdo. Essa é a minha praia. Só que quando ao mesmo tempo que eu me apaixonei e eu me descobri nessa profissão, veio um inconformismo muito grande que era, eu comecei a pesquisar sobre isso em português e eu não encontrava nada, tipo, quase nada, assim, era muito pouco. Acho que encontrava um artigo ou outro, mas não tinha alguém produzindo conteúdo de forma constante sobre esse assunto. Não tinha uma comunidade em português. Não tinha quase nada em português. E isso me frustrou muito, porque a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero me conectar com pessoas no Brasil que trabalham com o que eu trabalho. E aí eu adicionei algumas pessoas no LinkedIn, eu cheguei a conversar com elas, muitas me ajudaram, me indicando livros, me indicando várias coisas, mas todas as referências eram em inglês. Até hoje, a maioria das referências é em inglês realmente, de livro, de curso, de tudo. Ainda é majoritariamente em inglês. I don't speak English. E aí eu já escrevia para o LinkedIn nessa época e eu gostava de publicar e tal, mas eu não tinha uma produção assim muito consolidada, eu fazia um post ou outro. E eu era louca para escrever artigo, mas eu nunca conseguia avançar, eu sempre achava que o texto não estava bom o suficiente, eu não estava profundo, enfim, por algum motivo eu não conseguia terminar de escrever. Assassina comigo. Síndrome da impostora. E aí nesse momento que eu estava de estudo, de descoberta sobre TW, me veio um pensamento assim, vou escrever um artigo sobre isso. Eu vou escrever sobre como está sendo esse meu processo de aprender sobre tudo isso, como tem sido esses últimos meses, desde que eu comecei a trabalhar na ZUP, como que está sendo toda essa descoberta, né? E aí eu fiz o artigo, juro, eu escrevi acho que em 2 dias, assim, foi quase uma epifania, sabe? Saiu o texto, foi muito rápido. E aí eu lembro que eu botei lá no rascunho do LinkedIn, né? E aí no momento que eu fui apertar o botão de publicar, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, isso vai flopar tanto. Porque ninguém sabe o que é isso, ninguém fala disso, eu mal converso com pessoas que falam desse assunto. As pessoas que me seguem hoje são todas do marketing praticamente, no máximo de UX. Ninguém vai querer ler isso, né? Mas algo me dizia que eu tinha que publicar. E aí eu fui e publiquei. Aleluia, arrepiei, seu filho nasceu. E aí foi, assim, muito insano, porque no momento que eu publiquei, eu comecei a receber os primeiros feedbacks, e eram feedbacks que me emocionaram muito, porque eram mensagens do tipo, nossa, eu trabalho com isso há muitos anos e eu nunca tinha encontrado alguém que trabalhava com isso, e eu descobri por causa do seu texto. Ou então, nossa, eu já trabalho com isso há muitos anos, eu nem sabia que esse era o nome. Ou então, caramba, eu não conhecia essa área, mas eu achei ela muito interessante. Você pode contar mais? E aí foi abrindo realmente uma porta que eu nunca tinha imaginado ser aberta assim na minha carreira, que era realmente essa porta de criação de conteúdo. Eu sou blogueira e famosa! E aí o bichinho da criação de conteúdo me mordeu, assim, e eu fui, sabe? E por isso que eu até, talvez, a minha história confunde muito a criação de conteúdo como eu trabalho no CLT, porque as duas começaram a andar muito lado a lado. E aí, a partir do momento que eu comecei a publicar conteúdo, os convites para lives vieram, os convites para palestrar, para falar sobre esse assunto em algumas empresas. Eu me conectei com alguns TWs, no caso, o Breno Barreto e a Juliana Meyer, e a gente começou a conversar muito, nós três, e a gente criou a TechWriting Brasil a partir de papos nossos. E aí, hoje, a TechWriting Brasil tem mais de 200 pessoas nos canais como um todo. Então, as coisas aconteceram muito rápido, assim. É até meio difícil, às vezes, fazer uma cronologia exata, sabe? Porque quando eu fui vendo, foi acontecendo. E aí, vieram os eventos, eu comecei a descobrir como era criar uma comunidade, gerir, porque eu só tinha experiência de participar de eventos, né, como ouvinte ali, eu não tinha experiência de pensar num tema, chamar alguém, ajudar a treinar essa pessoa, caso ela não se sentisse preparada. Enfim, a gente fez alguns meetups, eu fui aprendendo o que era, por exemplo, mexer no StreamYard para configurar uma transmissão, porque, para vocês terem uma ideia, o primeiro meetup da comunidade foi no Google Meet. Tipo, tinha nenhuma coisa preparada, assim, sabe? Porque a gente não sabia fazer. A gente foi aprendendo enquanto fazia. Inteligência pura. Tudo isso aconteceu em 2020 e em 2021. Eu continuava produzindo conteúdo, veio o Instagram, o @marimoreiratw, e aí depois do Instagram veio o convite da SPM para dar aula. Foi uma outra virada de chave, assim, insana na minha carreira, porque eu não me imaginava dando aula, e eu achava que eu não tinha perfil para dar aula, e aí eu descobri que as pessoas gostavam do meu jeito de dar aula. Então foi um processo muito transformador, assim. Tive a oportunidade de ter essa parceria com a SPM em 2 turmas, ajudando a formar mais de 50 pessoas para começar a trabalhar com TechWriting, até que, enfim, nesse meio tempo também na ZUP, eu fui convidada para ser gestora, porque a gente começou num cenário de ter só uma pessoa, e aí foram contratando mais pessoas, formou-se a área, veio o convite para eu liderar essa galera. Hoje eu tenho um time maravilhoso de 5 pessoas, mas além do meu time, a gente tem hoje 15 TWs ao todo na empresa, entre a minha área e outras áreas da engenharia, né, que necessitam de redatores técnicos. Então é incrível hoje perceber que em 2 anos eu pude fazer parte dessa construção na empresa, né? Hoje em dia eu tô realmente como gestora nessa equipe, então eu faço esse trabalho hoje, não documento mais tanto
tanto quanto eu documentava antes, mas eu ajudo na gestão de carreira da equipe, ajudando também a driblar impedimentos, às vezes a negociar prazos, a educar os times que não estão muito acostumados a trabalhar com redatores técnicos e esse trabalho paralelo de produção de conteúdo. Como é que é lidar com o fato de você ser uma iniciante que ousou produzir um conteúdo? Teve algum tipo de repercussão negativa? Limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Todas as oportunidades que eu tiver de fazer com que TW chegue a lugares que ainda não chegou, eu já me sinto grata, assim, sabe? Até hoje, eu não recebi feedbacks negativos, assim, ou construtivos que seja. Não sei se porque não chegaram até mim, deve ter tido, mas apenas não chegou até mim. Eu acho que, felizmente, isso não aconteceu comigo, pelo menos não que eu tenha conhecimento, porque desde o começo, desde o primeiro texto que eu publiquei, eu nunca me coloquei numa posição de eu era a única pessoa que sabia disso. Eu era a palavra final nesse assunto. Eu sempre me posicionei nas minhas redes sociais, trabalhando a minha marca pessoal, como uma entusiasta da área, alguém que estava começando a aprender sobre esse universo e que decidiu compartilhar o que ia aprendendo no meio do caminho. Tanto que em vários momentos já aconteceu de, por exemplo, no Instagram, eu abri uma caixinha de pergunta e alguém me fazia uma pergunta que eu não tinha uma resposta final e eu falava exatamente isso. Olha, eu não tenho ainda uma resposta final, isso é algo que eu ainda estou estudando, mas o pouco que eu sei E eu dava a minha visão, eu referenciava, colocava links. Então, eu nunca realmente me coloquei nessa posição. Aliás, até hoje eu não me coloco assim. Mesmo que hoje eu tenha já um certo tempo de carreira e as pessoas, sim, associem a minha pessoa como uma possível referência técnica na NTW, eu ainda assim procuro ter muito cuidado em ocupar esse espaço, porque quando a gente começa a produzir conteúdo e ganha uma certa visibilidade, é muito comum a gente ser meio que picado pelo bichinho da vaidade mesmo. Eu sou blogueira e famosa! Na verdade, assim, nossa área está em constante evolução. Hoje, o que a gente sabe de boas práticas, pode ser que daqui a um tempo a gente não saiba. Então, eu procuro ter muito respeito sobre esse local que as pessoas me colocam, reconhecendo que, sim, é uma responsabilidade muito grande, tendo o máximo de transparência que eu posso para mostrar para as pessoas o quanto eu sei, o quanto ainda estou aprendendo, respeitando as pessoas que vieram antes de mim. O que eu acho que talvez tenha mudado, a grande diferença que eu sinto, que talvez eu tenha feito e eu tenha contribuído com o conteúdo que eu produzo, é que eu tenho um jeito de explicar as coisas usando muita metáfora, muita analogia. Eu, desde sempre, na verdade, assim, desde criança, né, minha mãe fala que eu gostava de dar aula para as minhas bonecas, eu gostava de explicar as coisas. Acho que isso é um pouco meu mesmo, do meu perfil. E eu gosto de explicar as coisas de forma acessível, sabe? Me incomoda um pouco, dentro do mercado de TI, essa postura de, no TI todo mundo fala inglês. Ai, tudo bom. Todo mundo sabe o que é uma sprint, o que é uma daily, o que é uma planning, o que é Scrum. Todo mundo sabe isso. Mas para quem trabalha com isso é muito óbvio. E nosso trabalho é justamente sobre prover contexto. Não gosto muito dessa postura de quem vai muito por só nomenclatura em inglês ou só um determinado perfil. Eu não tenho nada contra quem faça isso. Eu acho que a gente tem que ser da forma que faz mais sentido para si. Eu não gosto, porque eu acho que isso fecha portas. E acho que, principalmente Tech Writing, hoje o UX Writing ele é mais consolidado, mas a gente em Tech Writing está vivendo o que o UX viveu em 2018, quando ninguém conhecia muito bem, estava ganhando espaço. Então, Mari, isso é uma bandeira pessoal, eu defendo que a gente precisa tornar o mais acessível possível. Porque senão as pessoas não vão querer entrar nesse mercado. As empresas também não vão abrir vagas. E essa roda não vai girar. E eu acho que para a gente contribuir para que essa roda gire, para que as vagas surjam, para que as pessoas se enxerguem nessa carreira, a gente precisa sim buscar formas de torná-la acessível. Então, eu procuro ter uma maneira de explicar que não é que eu deixo de explicar o conceito, mas eu procuro trazer as informações e comunicar sobre a minha área de uma forma que fique acessível, que gere identificação para as pessoas. Eu acho que foi isso, talvez, que tenha sido a possível virada de chave, sabe? Porque foi isso, eu me engajei, eu gostei dessa experiência de poder falar e ver as pessoas querendo ter interesse em ouvir, e talvez essa maneira, sabe? Essa forma que eu comunicava esse assunto. Talvez tenha sido isso que tenha contribuído. Fora, claro, talvez esse meu desejo de querer ajudar pessoas a entrar na área. Então, assim, teve uma vez eu recebi um inbox no Instagram. Mini flashback, por favor. Quando eu criei o Instagram, eu já trabalhava e já produzia conteúdo pro LinkedIn há um tempo. Eu criei o Instagram um ano depois, que eu já estava criando conteúdo pro LinkedIn. E aí eu lembro que os primeiros inbox, assim, que eu recebi, directs no Instagram, eram assim, nossa, agora eu tô me sentindo mais tranquila para te mandar mensagem, porque agora você tá aqui no Insta. Ou então assim, nossa, você fala de um jeito que eu me sinto sua amiga. E eu falei, mas é para você se sentir minha amiga mesmo. Eu falo para você se identificar comigo, para eu de alguma forma conseguir passar minha mensagem para você. Então assim, eu não sou estrela.
Se você me mandar um direct, eu vou te responder. Se você me mandar um inbox no LinkedIn, eu vou responder. Tipo, não tem motivo para eu não te responder. Se eu souber te ajudar, se eu souber responder a sua pergunta e tirar a sua dúvida, eu vou fazer isso. Porque eu acho que meu papel produzindo conteúdo é esse. Como ele é acessível! É fazer com que TW chegue a mais pessoas, para que as empresas conheçam, para contribuir realmente para a trilha de carreira das pessoas, né? Não à toa, o nome do curso é esse, né? O curso que eu criei, o Trilhando Sua Carreira em TW. Porque é isso, eu quero ajudar as pessoas a trilharem a carreira delas. E, né, eu reuni no curso tudo que eu aprendi em 2 anos como TW. Peguei absolutamente tudo que eu aprendi e transformei no curso. Porque é isso, para ajudar as pessoas a trilhar essa carreira. Não significa que a pessoa só fazer o curso, ela vai conseguir a posição dela. Mas, com certeza, essa trilha vai ser mais fácil, porque ela vai ter ferramentas para ajudá-la a percorrer esse caminho. Então, eu acho que, felizmente, as pessoas entenderam essa intenção por trás de tudo que eu faço, né? Tanto que, mesmo pessoas mais sênior mesmo, hoje eu tenho uma troca super legal com uma galera incrível, como o André Sato, por exemplo, que é Technical Writer no Nubank, o Paulo Vitor, o próprio Breno Barreto, que hoje não trabalha mais como Technical Writer, mas foi uma das pessoas que me mentorou muito no começo. Eu tenho muito respeito por todos eles, e felizmente eu acho que eles perceberam que, apesar de eu estar há pouco tempo na área, perceberam a intenção por trás, sabe? Que não era do, ela só quer holofote. Não, pô, velho, ela tá movimentando ali, ela ajudou a fundar a comunidade, ela tava ali ajudando em produção. Hoje em dia, por exemplo, o último meetup eu participei, mas era uma mesa redonda, então eu não fiz sozinho. Mas os outros, acho que os últimos 2, 3, por exemplo, eu tava no backstage, ajudando as pessoas ali a palestrar, a tirar dúvida, ajudei a revisar slide. Então, assim, é o que eu sempre falo na comunidade, inclusive, gente, a comunidade de vocês, se vocês quiserem um dia fazer um evento falando sobre tal assunto, a gente tá aqui para ajudar a viabilizar, é de todo mundo, né? Acho que quanto mais pessoas falarem, na verdade, melhor. Da mesma forma que no UX começou lá com a Cris Luckner, depois com o Bruno Rodrigues, e aí foi chegando mais pessoas, como você mesma, Lê, como o Agno, como entre outras que surgiram, a Camila Gaidage. Então, assim, quanto mais a gente contribui para que as pessoas percebam que elas podem também compartilhar e etc., melhor. Eu super incentivo, inclusive, acho que teve umas 2 ou 3 situações de pessoas próximas, assim, da comunidade que me mandaram mensagem assim, eu fiz um post pro LinkedIn, mas eu tô insegura, você pode ver antes de eu postar? Síndrome da impostora. Falei, claro, mas assim, mulher, posta. Tá esperando o que pra você postar? Posta, que eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber disso. É o que eu sempre falo, assim, a gente sempre tem algum conhecimento que alguma pessoa precisa ter acesso, e por algum motivo ela ainda não teve. E compartilhar conhecimento é isso, é permitir que as pessoas tenham acesso a uma informação, a um conhecimento que talvez, se a gente não tivesse compartilhado, elas não teriam acesso. Eu acho que a gente só soma quando a gente compartilha conteúdo, né? A gente ama quando você compartilha conteúdo, quando você compartilha com a comunidade. Eu sou uma entusiasta, né, de comunidade, e graças a ela também, a minha transição de carreira para UX Writing aconteceu. Então, além desse envolvimento que você tem nas comunidades, ou que a gente tem na comunidade, o que você indica para quem está mudando de carreira para Tech Writing? Eu acho que o primeiro conselho para quem quer migrar para TW é, com certeza, conhecer a comunidade. Porque hoje a gente está com várias pessoas, né, ajudando na organização. Inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer que a organização é 100% feminina. Então, são só mulheres ajudando a fomentar a comunidade. Então, o nosso grupo, inclusive, é organizador RAS, né, de propósito, porque é isso, é Girl Power total. Empieza el matriarcado. A gente, hoje, na comunidade, na organização, a gente está separado em frentes. Então, tem a frente de eventos, que eu faço parte, e que a gente ajuda a viabilizar os meetups, mesa redonda, enfim, todos os eventos da comunidade. A gente tem a frente de redes sociais, que é que faz a parte de comunicação, então que sobe conteúdo para o nosso site, para o nosso Instagram, para o nosso grupo do LinkedIn também. E se eu não me engano, a gente tem uma outra frente, que é a frente de projetos especiais, que ajuda não só dando apoio para as outras frentes que eu acabei de falar, mas também ajuda a montar projetos como, por exemplo, de pesquisa de mercado, várias coisas assim que a gente quer começar a mapear. E aí, como requer um tempinho um pouquinho maior, essa galera de projetos especiais fica dedicada nisso. E aí, assim, hoje o que a gente tem na comunidade, né? A gente tem um grupo do WhatsApp, a gente tem um canal no Telegram para divulgação de vaga, então é um canal exclusivo só para poder compartilhar links de oportunidade de trabalho. A gente tem o nosso site. E assim, por que eu indico a comunidade? Porque, sem brincadeira, as pessoas são maravilhosas lá, assim. Eu já vi situações incríveis de, por exemplo, uma pessoa entrar no grupo e em transição de carreira e não sabia mexer, por exemplo, com Git e com GitHub, que são plataformas mais técnicas e que quem trabalha, por exemplo, fazendo documentação técnica com engenheiros, né, com as pessoas de desenvolvimento de software, precisa muito mexer com isso, ou pelo menos ter familiaridade. E aí eu vi, literalmente, várias pessoas do grupo falando assim, vamos criar então um grupo de estudo de Git e GitHub?
E aí as pessoas que vieram do grupo da comunidade criaram um grupo à parte só para fazer esse estudo compartilhado em conjunto para elas aprenderem a mexer com Git, com GitHub. Então, assim, é um acolhimento que eu acho fantástico, porque as pessoas se ajudam, né? Você vê lá, assim, o próprio André Sato, por exemplo, que já trabalha há mais de 5 anos com TW, sempre que alguém manda uma dúvida lá, ele procura responder também. Outras pessoas que têm bastante senioridade também, que já trabalham há, sei lá, 3, 5, 7 anos com TW, vão lá e respondem pessoas que estão começando, ou então pessoas que estão começando respondem a outras que estão começando, falando assim, quando eu precisei estudar esse assunto, eu fui atrás desse livro, ou eu vi esse blog, ou eu acompanhei esse conteúdo aqui. Então, assim, eu acho que existe uma troca muito genuína, né? Não existe uma ideia de, eu tô começando, então eu não tenho que compartilhar, sabe? Ou então, eu não vou responder porque essa dúvida é muito simples, ou ela é muito boba. Pelo contrário, assim, existem discussões muito valiosas lá dentro, e eu fico muito orgulhosa de perceber que as pessoas usam a comunidade para o intuito que ela tem, que é exatamente esse, de trocar, de conhecer pessoas, de ter essa rede de apoio durante um processo que a gente sabe que é tão delicado e tão particular, que é o de transição de carreira, né? Então, eu começaria falando assim, vai para a comunidade, porque com certeza você vai ter esse acolhimento necessário. Mas, assim, claro que existem livros, existem perfis, né? Existem conteúdos que ajudam também nesse processo de transição, né? No site da TechWriting Brasil, né, que é o techwritingbrasil.com.br, tem alguns conteúdos lá. Mas, além de lá, tem um livro que eu sempre gosto de indicar, The Product is Docs. Em tradução livre seria algo como O Produto é a Doc. É um livro que tem na Amazon. Se eu não me engano, ele é bem baratinho. Infelizmente, eu não conheço livros físicos, tá, gente? Assim, eu nem sei se os livros que hoje eu indico nos lugares, se tem a versão física. Se tem, é aquela coisa de importar, né, de outros países, porque infelizmente a gente ainda não tem livros traduzidos para o português. Mas o The Product is Docs tem no Kindle, é um preço super acessível, e é muito legal porque foi um livro escrito pelo time de documentação do Splunk, que é uma empresa de tecnologia norte-americana. E é bem interessante porque os capítulos, eles são interdependentes, mas cada capítulo, ele explica sobre como uma pessoa de tech writing pode trabalhar, por exemplo, com um time de marketing, com times remotos, com time de produto, com time de UX. Então, ele mapeia diferentes contextos de trabalho e ele traz boas práticas, sugestões. Então, é um livro muito legal para quem está começando, porque ele traz esse panorama mesmo, sabe? E fora que a leitura é super agradável, tem, juro, vários insights. Foi o primeiro livro que eu li, assim. É um livro fantástico. Outro livro que eu indico muito também é o Technical Writing Process, ou Processo de Technical Writing, que é do Kieran Morgan. É um livro bem também prático, e eu gosto muito dele porque ele fala sobre um framework, né, sobre um modelo de trabalho para fazer processos de documentação. Então, geralmente, quando a gente começa a trabalhar com TW, logo que a gente consegue a nossa primeira posição, o primeiro emprego na área, é muito comum que a gente seja equipe, né? Ou seja, que a gente só seja solo ali, trabalhando sozinho ou sozinha, e tendo esse desafio de montar tudo do zero. Então, o Technical Writing Process é um livro muito legal, porque ele traz essas dicas de como estruturar o processo, quais são as etapas, enfim. Então, é um outro livro também que eu recomendo muito. Você falou um pouquinho, Mari, que você estava trabalhando como UX Writer, e aí você descobriu que, na verdade, numa reunião você descobriu que era Tech Writer. E é bem comum, né, a gente se confundir, os conceitos se enrolarem ali, e a gente queria que você ajudasse a gente a discernir essas semelhanças, diferenças entre o UX Writing e o Technical Writing. E se você também puder dar uma dica pra gente de como pessoas UX Writers podem trabalhar com Technical Writers, como que pode ser essa relação aí entre os dois profissionais. Eu acho que a principal diferença entre UX Writing e Technical Writing está nas entregas que a gente faz. Porque se a gente parar para pensar, qual que é o objetivo do trabalho do writing como um todo, né? É prover um tipo de experiência através de texto. Acho que a grande, talvez, diferença entre as duas áreas realmente está no tipo de entrega, porque a experiência, ela rege nos dois lados. Só que, por exemplo, no caso do UX Writing, essa experiência é através de textos de interfaces digitais. Eu gosto muito de usar uma analogia que é de jogo de tabuleiro, para poder fazer essa diferenciação, né? Se a gente pensar num jogo de tabuleiro qualquer, vou falar banco imobiliário aqui, porque acho que é talvez o mais comum, motivo de tretas, eu sei também, mas que geralmente as pessoas gostam bastante.
Então, a gente tem lá o banco imobiliário. Se você for observar o tabuleiro do banco imobiliário, você vai ver que tem lá os textos das propriedades, tem o texto da cadeia, tem o texto do imposto de renda, tem o texto da chegada, de partida, tem textos ao longo do tabuleiro. Esses textos, se a gente pensar num aplicativo, por exemplo, é o texto da interface, que o usuário, né, a pessoa usuária vai entrar e vai fazer o cadastro, vai redefinir uma senha, vai fazer uma ação, sei lá, uma compra, ou ela vai fazer uma transação com um aplicativo de banco. Então, esse tabuleiro é onde a pessoa usuária ali, nossa cliente, tem contato direto, né? A pessoa ali, quando vai jogar o banco imobiliário, o primeiro contato direto que ela vai ter é com o tabuleiro, porque ela vai jogar o dado, vai ter que andar casas ou não, vai ter que ler cartas e assim por diante. Esse texto da interface digital, que é essa parte, digamos assim, do front, que a pessoa logo acessa, é o texto do UX Writer, que é muito ligado a esse universo do design de conteúdo, né? Do time de design como um todo, de usabilidade, de UX e assim por diante. Já o Technical Writer é quase como se ele fosse o bastidor dessa história. Porque qual que seria o texto do Technical Writer no jogo de tabuleiro? O próprio manual de instrução do jogo, que é um texto extremamente objetivo. Porque pensem aqui comigo, como que é um manual de instrução de um jogo? Geralmente ele tem os pré-requisitos, entre aspas, que é quantas pessoas jogam, qual é a idade, a faixa etária indicativa desse jogo. Então, esse jogo é para pessoas acima de 12 anos ou não, enfim. Tem lá a idade, especificando para quem é aquela atividade, aquele jogo, quantas pessoas podem jogar, quais são os critérios para a pessoa ser considerada vencedora, quais são os critérios para a pessoa perder, quais são os critérios para a pessoa perder a vez. No caso do banco imobiliário, o que faz a pessoa ir para a cadeia, o que faz a pessoa sair da cadeia, o que faz a pessoa colocar um imóvel hipotecado, o que faz a pessoa ganhar dinheiro ou não quando ela passa lá naquela casa da chegada, que se não me engano ela ganha R$200. Então, assim, todas essas informações, essas orientações, instruções, essas regras, elas estão documentadas no manual de instrução. E esse tipo de dinâmica de ir atrás das informações nos times, para poder fazer essas documentações técnicas, para escrever essa coisa mais técnica, que aqui no exemplo eu estou falando do banco imobiliário, mas no dia a dia, o que o Technical Writer vai atrás? Ele vai conversar com o time de design, com o time de produto, com o time de negócio, com o time de engenharia, para ver quais são as regras de negócio, para ver quais são os requisitos técnicos de um produto, quais são os tutoriais que a gente tem que prover para poder a pessoa conseguir fazer desde uma instalação, uma configuração, até uma customização, se ela quiser. Então, todas essas informações que são de cunho mais técnico, que são mais até profundas, porque o UX Writer, ele se debruça até um certo ponto na orientação. O Technical Writer não, ele tem que prover absolutamente tudo que ele puder para que a pessoa atinja o objetivo dela. Então, esse techniquez, digamos assim, esse diamante mais bruto, é onde a gente de TW entra. Porque são esses textos que têm esse cunho mais técnico. Documentação técnica, tutorial, troubleshooting, que é a documentação de resolução de erro, release notes, que são aqueles documentos que listam as principais mudanças de uma nova versão de uma aplicação. Então, são esses formatos de conteúdo que são mais comuns de serem consumidos, por exemplo, por um público que é formado por desenvolvedores, engenheiros e etc., do que por um público, talvez, usuário final, mas também pode ser consumido por um usuário final, quando a gente faz uma página de suporte, quando a gente ajuda a montar um help center, quando a gente ajuda o time de suporte a prover documentação para poder eles darem respostas mais assertivas para o cliente, quando a gente ajuda a montar, por exemplo, um user guide ou um manual do usuário. Então, a gente também está provendo experiência, mas é uma experiência mais técnica, porque geralmente o nosso tipo de conteúdo é o que a pessoa, geralmente ela não quer acessar, porque você não quer ter que quebrar a cabeça para ler uma documentação. Mas quando você precisa, essa experiência tem que ser muito boa, porque é aquele momento que eu tenho uma dor muito latente e eu preciso resolver. Como que eu faço para escrever uma informação técnica de uma maneira que você bata o olho, você entenda, e eu te dê todo o contexto necessário para você entender e você conseguir resolver seu problema. Geralmente é esse momento que a gente pega uma documentação. E aí, por isso que eu falo que TW, apesar de não ter UX no nome, apesar de não ter experiência, é também sobre experiência. Não por acaso, nas heurísticas de Nielsen, a 10ª heurística é documentação. Então, a gente, de alguma forma, está ligado. E é por isso que, talvez, a confusão entre as áreas é comum. Porque é isso, a gente tem umas intersecções. Mas é legal que as áreas sejam diferentes, porque é o que eu sempre falo, e eu já falei isso até em palestra com a galera de desenvolvimento. Não tem lá o desenvolvedor front-end, back-end, não tem a pessoa que é só especializada em Java ou só em Python e assim por diante, ou às vezes especializado de acordo com algum tipo de arquitetura. No writing é a mesma coisa, a gente tem o pessoal de copywriting, o pessoal de web writing, o pessoal de UX writing e o pessoal de technical writing. São diferentes aplicações de texto, de escrita, mas que têm metodologias um pouquinho diferentes, têm boas práticas distintas e que é interessante que os profissionais fiquem apartados para que o trabalho tenha uma profundidade melhor. Senão a gente cai naquela armadilha que a gente sabe muito bem, porque a gente é writer,
que é da pastelaria, de sair entregando todo tipo de texto, sem ter, às vezes, um aprofundamento necessário. E acho, aliás, que não há uma competição entre UX e Tech Writing, pelo contrário, eu acho que são aliados estratégicos pra caramba. Porque pensa, se você tem Tech Writers e UX Writers trabalhando em conjunto, você tem de um lado na ponta Technical Writers que estão provendo documentação técnica, e aí quando o UX Writer precisar escrever um fluxo de navegação, ele pode usar essa documentação como base para o texto dele, para o conteúdo que ele vai fazer. Porque vai estar o quê? Traduzido tecnicamente. Não é falar direto com a pessoa desenvolvedora que começa a usar 30 termos técnicos e não te explica direito, e você fica ali tentando adivinhar o que era exatamente aquele recurso, aquela função lá que você está fazendo a jornada, né, para o usuário. E por outro lado, né, dessa forma o TW ajuda o UX Writer, mas o UX Writer também ajuda o TW, porque muitas vezes a gente cai na armadilha de começar a documentar e ficar muito técnico, muito engessado o nosso texto. E aí o UX Writer traz provocações pertinentes, do tipo, será que esse texto não poderia ser blocado melhor? Será que não poderia ter outros recursos aqui do que só o texto, né? Então, é uma discussão, até fora do Brasil, uma discussão relativamente recente, essa miscelânea entre UX e Technical Writing. Inclusive, aquele coletivo lá, o UX Writers Collective, eles têm um curso que é muito interessante, que é de UX Writing para Technical Writers. Porque no mercado internacional, o que aconteceu? Tem pessoas que são TW há muitos anos, porque são da época que, por exemplo, faziam documentação para aviação civil, para farmacêutica, para engenharia, para essas áreas muito mais tradicionais. E aí essas pessoas aprenderam a documentar de uma maneira muito mais morosa, muito mais detalhada, que não necessariamente pensava na usabilidade, na maneira como a gente lê conteúdo. Então, o UX Writer ajuda a trazer essas provocações. E é por isso que fora do Brasil, inclusive, tem cursos para Tech Writers aprenderem boas práticas de UX Writing. Então, no fim do dia, eu acho que são duas profissões que têm os seus pontos ali de contato, mas que é legal que haja essa separação, até para que as áreas cresçam mesmo e amadureçam. E ganhem, né, outras ramificações, sabe? Dá para uma pessoa de UX Writing trabalhar como Technical Writer? Dá. Ela vai ter que aprender algumas coisas um pouco mais técnicas do que ela hoje sabe, porque o contato dela, por exemplo, com o time de desenvolvimento não é tão aprofundado quanto o de TW, mas obviamente ela consegue, né? Inclusive foi o que eu fiz, assim, né? Porque eu trabalhava com UX Writing, tive que aprender muitas coisas técnicas para trabalhar como TW. Da mesma forma que alguém de TW pode aprender boas práticas, toda a parte de design, para se aventurar pelo UX Writing. Mas ainda assim, eu costumo defender que haja a separação para que haja a devida valorização das áreas. Da mesma forma que a gente tem divisões dentro do desenvolvimento de software e entre outras carreiras, é importante que Writing tenha suas divisões, sim, porque no fim do dia não é que texto é tudo igual, e a gente sabe muito bem disso, né? Mas é sempre bom reforçar, porque a gente sabe por aí que tem gente que ainda insiste, né, em colocar todo mundo ali na mesma sacola, e a gente sabe que não é assim. Senhoras e senhores, acabamos de ouvir uma aula de Mari Moreira. Tô falando, gente, esse podcast é aula atrás de aula. Perfeita essas colocações que você fez, Mari. Acho que como a Lê falou, é uma aula mesmo, né? E a gente vai puxar mais um pouquinho aí dessa aula, desse aprendizado. A gente vai falar agora de um artigo seu, muito famoso, de 2021, novembro de 2021, que você escreveu os desafios de encaixar processos de Tech Writing. E a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa experiência, como é que foi esse desafio aí de criar, montar aí um time. Conta um pouquinho pra gente quais foram, né, as suas maiores dificuldades aí na área. Primeiro, eu queria agradecer pelo elogio, né? Esse texto foi muito especial de escrever, porque foi contar essa história mesmo, né? De como foram esses 2 anos, desde que eu era o equipe, que eu estava ali sozinha, tentando entender o que era tudo aquilo que eu fazia, até a gente chegar à equipe que a gente tem hoje, né? Não só comigo, na minha área, mas também outros TWs na empresa. Eu acho que o principal desafio, e eu diria que é o desafio que qualquer pessoa que for entrar em TW, ainda mais assim, entrando numa empresa e você vai ser a primeira pessoa a trabalhar com isso, é a parte de educação, de evangelização sobre a carreira. Porque, invariavelmente, você vai encontrar alguém no meio do caminho que vai torcer o nariz para a documentação, que vai olhar e falar, mas a gente não precisa documentar, ou então, deixa para o final do processo, ou então, documentar para quê? O produto é muito intuitivo, ou então, o código é muito intuitivo. Blá, 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 blá. Ou então, que eu adoro, acho que eu já poderia pedir música no Fantástico, quando fala assim, mas o manifesto ágil fala que tem que ter pessoas e interações mais do que documentação abrangente. Então, por que precisa documentar se o manifesto ágil fala isso? Pode pedir, artilheiro!
primeiro passo, a maior dificuldade é realmente educar os times sobre a importância de documentação. E as pessoas entenderem que documentação ela é parte do produto. Aliás, existe até uma abordagem dentro de TW que tem crescido muito, que é de Documentation as Product, ou seja, de tratar a documentação como produto, né? Não só como parte do produto, mas um produto também. E que com isso precisa ser pensado e priorizado, assim como o próprio produto em si. Então, eu acho que o principal desafio é esse, porque é o que eu falei, as pessoas não conhecem TW. Muitas pessoas, principalmente pessoas que estão aí na engenharia, que estão nessas áreas mais tradicionais da tecnologia, passaram muito tempo da carreira sem trabalhar com um profissional especializado em redação técnica, que cuida de documentação técnica. Então, quando existe essa interação inicial, o comportamento mais comum é de resistência, que é aquela coisa do a pessoa não sabe. Se a pessoa de TW vem, por exemplo, de comunicação, que é o meu caso, mas essa pessoa não é técnica o suficiente. Mas como é que ela vai escrever de uma coisa que ela não entende logo de cara? Inferno! E é o que eu sempre falo, né? Eu acho que é mostrar que a gente é um grande facilitador desse conhecimento. E mostrar para o time de engenharia que o nosso papel é ajudar a fazer com que esse produto maravilhoso que eles ajudaram a programar e a colocar de pé, chegue para as pessoas que vão consumir. Que as pessoas entrem e elas entendam que aquele produto, como ele funciona, quais são os recursos disponíveis, como utilizar esses recursos, como prevenir possíveis erros, e aí por isso um troubleshooting. Então, eu acho que é fazer esse exercício, sabe? Verdade! Mas eu confesso para vocês que quando eu comecei a trabalhar com TW e eu enfrentei essa resistência inicial, eu tinha muita insegurança, né? Eu falava, nossa, mas como é que eu vou convencê-los a entender que, né? E aí aconteceu um episódio muito curioso comigo. Eu estava ajudando a revisar um texto de uma CLI linha de comando, né? A famosa tela preta do dev. E lá vamos nós! Quando uma pessoa desenvolvedora está ali programando, ela geralmente roda comandos, então ela escreve lá os comandos e ela, quando aperta Enter, geralmente tem um retorno para ela. E quando ela retorna, pode ter um textinho explicando o que vai acontecer. E aí me pediram para revisar esse texto. Era um comando lá, X, que rodava e acontecia uma resposta, e era essa resposta que me pediram para revisar. Então, só esse parênteses para deixar todo mundo na mesma página. Agora eu entendi! E aí, quando eu fui revisar esse texto, era um texto muito técnico, e em inglês ainda por cima. Então, fui ali tentando entender, mas eu fui perguntando, e aí ele foi me respondendo, aí eu fui perguntando de novo, enquanto isso eu ia mexendo no texto, ia mostrando para ele se era aquilo que ele queria que a gente tivesse de resultado final. E aí chegou uma hora que, acho que eu já tinha perguntado umas 4 coisas, e eu ainda tava com dificuldade, porque assim, foi bem no meu começo como TW, e era uma coisa bem técnica. E aí, acho que na 4ª pergunta que eu fiz, essa pessoa virou e falou assim, chega, eu não sirvo para isso. Eu não nasci para isso, eu não sei fazer isso não é para mim, porque eu sou muito técnico. E aí, nesse momento, me veio um estalo, assim. Eu falei, cara, pessoas desenvolvedoras não gostam de fazer isso porque elas têm medo de fazer, porque elas não se acham capazes de fazer. Porque elas acham que por elas serem técnicas, e aquela visão, né, de, eu sou de exatas, então meu negócio é código, meu negócio é cálculo, meu negócio é racional, eu não faço o texto, né? E aí foi quando eu tive esse estalo. E aí eu falei assim, você sabe sim, foi você que criou. Você sabe melhor do que eu falar sobre isso. Talvez você esteja com dificuldade de entender a melhor maneira de passar essa mensagem. E o meu papel é te ajudar a fazer isso. Eu tô aqui para te ajudar. Eu não tô aqui para ser uma pedra no sapato, para te impedir de fazer esse trabalho. É justamente o contrário. Eu quero te ajudar a fazer com que isso chegue a mais pessoas. Eu trabalho com lacre. E aí eu fui tendo essas conversas com o time de desenvolvimento e eu fui sentindo que a resistência ia diminuindo. Comecei a fazer umas analogias para eles entenderem que o que eu fazia era tão técnico quanto o que eles faziam. Do tipo, olha, da mesma forma que código tem sintaxe e semântica, texto também tem. O texto é um código da mesma forma que o próprio código, mas é um outro tipo de código, que tem a gramática, que tem a ortografia, tem a sintaxe, a semântica e assim por diante. Programação é muito comum eles estudarem algoritmo, lógica de programação, que basicamente é você, eu tenho um problema A e eu tenho que pensar numa solução para resolver o problema. E aí, para isso, eu escrevo em código. É a mesma coisa em texto. Eu tenho uma mensagem que eu preciso passar e como é que eu vou fazer para passá-la da melhor forma? E eu vou lá e penso na minha solução através de texto. Então, eu fui começando a fazer essas analogias para eles entenderem que parecia distante, mas é muito próximo o que a gente faz. A diferença são as ferramentas que a gente utiliza, sabe? Então, é um processo fácil? Não! Não é da noite para o dia que o time simplesmente entende que é importante. Mas, na minha experiência pessoal, pelo menos, todas as vezes em que teve resistência, essa resistência foi diminuindo à medida que a documentação foi ajudando a sanar dores que já existiam. Então, por exemplo, toda vez que uma pessoa nova entra no time, ela demora, 2 semanas para entender o contexto de tudo porque não tem nada documentado. E aí, quando documentava, demorava só 1 semana. E as pessoas falavam, caraca, é verdade, né? Olha como tá organizado, agora a pessoa consegue começar mais rápido. Ou então, assim, a pessoa era abordada, 20 vezes no chat da empresa ao longo do dia para responder a mesma pergunta.
Aí ela viu que agora ela tinha um link de documentação, e ela mandava esse link e ela ganhava tempo. Ou então, quando alguém precisava, sei lá, uma pessoa de um time A precisava apresentar um produto para o time B. E aí mandava o link da documentação e a pessoa conseguia instalar ela mesma, sem precisar chamar o tempo todo o time que criou o produto. Então, são situações assim que aos poucos o time vai olhando e falando, caraca, é verdade, né? Quando eu dedico tempo para documentar e eu priorizo isso, tal como as atividades de código que eu também priorizo na minha sprint, tem resultado. Ajuda a diminuir esses silos de comunicação na empresa, ajuda na adoção do produto, ajuda a eu ganhar tempo, porque eu não preciso responder as mesmas dúvidas, porque está documentado em algum lugar, ajuda a convergir as informações, mas também torná-las mais descentralizáveis. Se uma pessoa vai embora da empresa, não leva com ela todo o conhecimento, porque está aqui. Então, aos poucos foi caindo essas fichas, sabe? Mas, assim, não é fácil, tá? Não é fácil mesmo, porque existe muito machismo também envolvido. Não vou ser hipócrita aqui e falar que não tem. Tem. Eu já sofri machismo quando eu comecei e tive que driblar isso. Tem a questão do, mas ela é redatora, como se escrever fosse menor do que programar. Que coisa absurda. Tem muitas coisas assim, não é fácil. Mas, inclusive, no curso, né, no TCTW, tem uma parte no módulo de carreira, que é o último módulo do curso, que eu gravei uma aula só para falar disso. Como você driblar a objeção. Porque foi o que eu tive que fazer. Né? Eu tive que entrar em reunião e explicar porque meu trabalho era importante, porque as pessoas acharam que era um acessório, um textinho bonitinho. E fala, não, gente, então, é diferencial competitivo. Sabe o Google, que todo mundo acha o máximo? Raciocina comigo. O Google tem uma seção inteira só de documentação de tech writing. Inclusive, tem curso gratuito para desenvolvedor que quer aprender a documentar. Muito fácil a gente admirar essas empresas grandes, né? E todas elas têm isso. Por que a gente não valoriza? Era trazendo essas provocações que eu fui aos poucos ganhando a confiança do time. E o time foi entendendo o impacto que aquilo tinha, né? E aí, uma outra coisa que ajudou também, falando especificamente de processo, foi quando a gente começou a diluir mesmo as entregas de documentação nas sprints. E aí a gente começou a explicar, gente, por que em vez de esperar o produto estar totalmente pronto para documentar, a gente não vai documentando à medida que ele vai ficando pronto? Que é a lógica básica, na verdade, da agilidade, né? Você quebra, entrega contínua. Se a gente já faz isso para código, vamos fazer isso para documentação. Então, vamos agora criar uma funcionalidade que tem isso aqui. Vamos documentar a funcionalidade junto. Agora são 3. A gente documenta junto. E aí a gente foi encaixando aos poucos. A gente foi entendendo como era rodada a sprint naquele time. Então, tinha planning, tinha review, tinha retrospectiva e tinha daily. E a gente foi fazendo tentativa e erro. No começo, a gente participava de todas as reuniões. Aí a gente percebeu que era muita coisa e a gente não tinha tempo para documentar. Aí a gente criou a nossa própria, que era uma weekly. E aí, em vez de participar das dailies, a gente tinha uma weekly que era só para falar de documentação. Se não tinha pauta, a reunião era desmarcada e vida que segue. E aí, à medida que a gente foi fazendo, foi se tornando tão fluido que a tendência natural era o próprio time nos procurar. Fala assim, gente, então, a gente ainda não começou a planning, mas a gente estava olhando aqui o backlog e viu que vai ter coisa nova. Então, já fiquem espertos que vai ter coisa na documentação. E aí, a tendência era o próprio time ir avisando, ir antecipando. Por quê? Porque como diluiu e o processo estava fluido e a documentação acompanhava o produto, era mais fácil de adicionar, era mais fácil de pensar. E fora, como eu falei para vocês, os feedbacks que a gente foi recebendo, né, dentro da empresa e também fora com a comunidade, porque no meu caso em específico, eu entrei na ZUP para cuidar das documentações dos nossos produtos open source. Para quem não sabe, open source é produto de código aberto, então, de forma bem simplificada, é como se fossem produtos gratuitos, entre aspas, que são criados e fomentados por comunidades. Então, você pode entrar, por exemplo, no GitHub do projeto e ter acesso ao repositório e contribuir não só com documentação, como o próprio produto, propondo melhorias, alterações, sugestões e assim por diante. Agora eu saquei! Então, como eram produtos públicos, a documentação era o principal mecanismo de acesso, né? Inclusive, a gente tem dados aqui na ZUP, que eu tenho muito orgulho de falar, que 30% dos acessos aos nossos produtos open source é por meio de documentação. É a principal porta de entrada que a gente tem hoje, uma das, na verdade, né? Enfim, de entrada para isso. Outro dado maravilhoso, assim, também, que a gente conseguiu com o nosso trabalho, é que, assim, a gente tem por volta, assim, aproximadamente 200 mil views nas nossas documentações por mês. Amo muito! Já teve depoimento de pessoas do Vietnã acessando a nossa documentação, que a gente viu no Analytics, pessoas dos Estados Unidos, do Canadá. Então, assim, realmente é um diferencial competitivo. Facilita muito a adoção do produto. E aí, com o tempo, o time foi entendendo que aquela presença não era para ser um inimigo ali ou um impedimento. Pelo contrário, era para ser um aliado, era para fortalecer, era para... Não é fácil. Tem que ter um pouquinho mesmo de paciência. Eu sempre falo isso, inclusive, não só nas aulas que eu já dei, mas também sempre que me perguntam, né? Eu acho que a pessoa que trabalha com TW, ela tem que ter esse jogo de cintura, invariavelmente, porque ela vai ter que passar por essas situações. Não tem jeito. É muito provável que ela enfrente algum tipo de resistência. E é por isso, inclusive, que no curso a gente realmente tem essa aula, porque, enfim... Comi muita areia, tendo que aprender a me defender. Então, a ideia é que no curso a pessoa não precise passar por tanto perrengue assim.
Além dos perrengues que nos atravessam, a gente ainda tem os perrengues internos que a gente inventa, porque como se não bastasse os problemas, né, que acontecem fora, ainda tem os problemas que acontecem dentro da gente, né? E, para variar, mais um artigo seu maravilhoso, Como Fiz as Pazes com a Impostora Dentro de Mim, fala sobre essa síndrome da impostora, que é um artigo que eu sempre indico em todas as mentorias que eu dou. Gente, por favor, lê esse artigo da Mari. Claro que eu dedico muito mais para as mulheres que fazem mentoria, porque a gente sofre muito mais com isso do que os homens, principalmente os homens cis e héteros, né? E eu queria te perguntar se, na sua opinião, a síndrome da impostora, ela é mais exclusiva para iniciantes ou nos acompanha pela vida inteira? Como é que a gente consegue lidar com ela? Porque eu acho que combater é impossível. Ou não é? Ai, mulher, eu vou te falar que a minha vive comigo até hoje, tá? Assim, eu fiz as pazes naquela época, mas de vez em quando a gente tem uns arranca-rabos aí. Não, mas falando sério, eu acho que sim, nos acompanha, porque existe uma questão estrutural que ela precisa ser dita, né? Que é, nós, enquanto mulheres, somos educadas para sermos perfeitas, no sentido de temos que atender diversas expectativas. Seja a expectativa de um relacionamento que preferencialmente é heterossexual e monogâmico, seja a expectativa de ter filhos e maternar, apesar de sabermos que maternar para a mulher é extremamente solitário, mas ninguém fala isso quando você se torna mãe, né? Aquela coisa de, em vez de ter, por exemplo, a gente seguir aquilo que a cultura indígena fala, né? De que é preciso uma aldeia para criar uma criança, na nossa sociedade não é assim, pelo contrário, né? É tipo assim, se vira. Não tem a frase lá, quem pariu Mateus que o balance? Então, é um pouco isso, assim. Então, eu acho que ser mulher faz com que, invariavelmente, a gente desenvolva, assim, uma síndrome de impostora, porque a gente precisa se provar muito mais. A gente precisa, muitas vezes, entregar muito mais do que um homem muitas vezes entrega, para a gente, muitas vezes, ser lida no mesmo patamar que ele. E isso vale não só em posições iniciantes, mas também em outros desafios que vão acontecendo, né? Então, já presenciei situações, por exemplo, de gestoras mulheres serem muito mais cobradas e o crivo técnico para julgar algumas atitudes era muito mais pesado do que para alguns caras que eu presenciava. Eu falava, ué, mas por que essa régua tá desigual? Só que o grande desafio é que, sendo mulher e trabalhando no mercado, que ainda é muito masculinizado, como de tecnologia, é ter esse olhar atento para essas sutilezas. E é invariável que a gente tenha, sim, uma impostora, porque é isso, a gente quer, sim, dar o nosso melhor, a gente quer, sim, ser boa naquilo que a gente faz, ter uma excelência naquilo que a gente faz. Mas a gente é humana, a gente erra, é normal. Só que o problema é que a gente não foi socializada para errar, a gente foi socializada para não ter espaço para o erro, para a gente sempre prever o erro, para cuidar dos outros, para cuidar de si mesma, para cuidar da casa, para cuidar do relacionamento, para cuidar dos filhos. Então, assim, em que espaço eu cuido de mim mesma? Então, é invariável que, além de não ter espaço para cuidar de mim mesma, eu não tenho espaço para me acolher quando eu erro, quando eu tropeço, quando eu estou indisposta, quando eu não estou me sentindo bem, quando eu não consigo entregar o meu melhor, porque ou eu não sei, ou eu não consegui mesmo, porque, enfim, eu sou humana, eu erro, né? Então, eu fico muito feliz de saber que esse texto tem ajudado, né, pessoas na sua mentoria a ler, porque foi um texto que eu sempre tive vontade de escrever. E na época que eu escrevi, eu lembro que eu tive muito receio de publicar, porque eu achava que, como é que eu vou mostrar isso para as pessoas? Como assim, né? Ainda mais porque a gente falou, né, sobre, como é que era você ser iniciante em TW e escrevendo as coisas. Então, eu pensava assim, caraca, se eu admitir isso, as pessoas vão me levar a sério. Mas eu entendi que era preciso fazer essas pazes comigo mesma. Eu precisava admitir que eu tinha, sim, essa autocobrança, porque essa autocobrança me fez muitas vezes adoecer por causa de trabalho, adoecer por causa de perfeição, e é o que eu conto no texto, né? É verdade isso. Quando eu tinha 18 anos, eu tive um princípio de depressão, porque eu me cobrei tanto em ser perfeita no vestibular, assim, isso emocionalmente me machucou e me adoeceu de certa forma. E aí eu tive que ir para terapia. Eu já fazia terapia, cheguei a fazer quando criança. Naquela época eu não estava fazendo, isso eu morava em Recife ainda. Mas aí no pré-vestibular, minha mãe, eu tava, para vocês terem uma ideia, acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum, vou contar aqui agora. Eu tava tão sensível, a pressão que eu tinha dentro de mim, a minha autocobrança era tão agressiva comigo mesma. Teve um momento na minha vida muito doido, que assim, a minha mãe, minha família é católica, e a minha mãe é muito católica, e todo domingo ela vai à igreja, e tem uma igreja perto lá de casa que ela sempre vai, e eu não ia há muito tempo. Isso eu tinha 18 anos. E aí ela falou assim, vamos hoje. E aí por algum motivo eu fui. E foi muito doido. Eu acho que nessas horas eu acredito muito que tem uma força superior mesmo, que é o universo, independente da sua crença, assim. Existe alguma coisa maior, sabe? Independente de qual a sua fé, a sua religião, de verdade. Porque eu fui na igreja nesse dia e parecia que o padre estava falando comigo, assim. Eu não lembro exatamente qual que era a pregação dele, mas parecia que ele estava falando comigo do tipo, minha filha, pega mais leve com você se cobra muito, você está se machucando.
E aí, gente, sem brincadeira, eu comecei a chorar muito no meio da pregação. Eu chorava, parecia que eu tinha sido tocada por alguma coisa, assim, foi uma coisa muito forte. Acho que foi a experiência de fé mais forte que eu tive até hoje, assim, na minha vida. Eu já tenho 28 anos, faz 10 anos que isso aconteceu, mas foi uma experiência muito forte, assim. E aí eu chorei, parecia que era, tipo assim, um pedido de socorro, sabe? Porque eu não conseguia cuidar de mim mesma, porque eu tava me fazendo mal por essa cobrança, por essa impostora que era tão cruel comigo. E aí eu lembro que tinha uma senhorinha que virou pra mim, pegou na minha mão e falou assim: minha filha, eu não sei o que tá te afligindo, mas eu vou pedir por você nas minhas orações, viu? Eu vou pedir pra Deus cuidar de você. Nossa, eu me emociono falando disso, mas é verdade. E aí foi o momento que minha mãe virou pra mim e falou assim: eu vou levar você na terapia, porque você precisa cuidar de você. Você não tá cuidando de você. Eu não tô lhe pressionando pra passar no vestibular, o seu pai não tá lhe pressionando, seus irmãos não estão lhe pressionando. Você criou uma pressão dentro de você tão forte que isso tá te fazendo mal. E aí foi quando eu fui pra terapia e comecei meu processo de terapia. Tive que tomar, sim, medicamento. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tive que ir ao psiquiatra e tive que tomar medicamento nessa época. E aí foi quando a minha psicóloga falou a frase que tem nesse artigo, que é exatamente isso. Ela falou: olha, você é a pior chefe de você mesmo, porque você se cobra uma performance absurda, mas você nunca se parabeniza quando você consegue alguma coisa. Se eu tirava, sei lá, 8,5, eu reclamava assim: mas por que não foi 10? Nossa, o que eu fiz de errado? Em vez de olhar e falar: caraca, que massa, né? Eu tirei 8,5. Mó legal, parabéns, Mari, que bom, você tirou 8,5, tá acima da média. Então, foi um processo muito doloroso, mas eu vou falar para vocês, e eu falo isso no artigo, né? Eu demorei muito para curar isso dentro de mim. Eu tive situações de parar no hospital com crise de ansiedade por causa do trabalho, de cobrar uma performance, de não poder admitir que eu estava errando ou que eu tinha dificuldade com alguma coisa. Então, eu demorei muito, até dentro de mim, eu resolver essa questão comigo. Do tipo, beleza, eu tenho uma autocobrança, mas como que eu faço para que ela conviva comigo de uma forma que ela não me adoeça? E aí, eu acho que talvez o momento mais emblemático assim, da minha vida adulta, isso foi em 2018, foi quando eu fui parar no hospital, porque eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu achei que eu ia morrer. Eu virei pro meu namorado, né, a gente já morava junto nessa época, eu falei assim: me leva pro hospital agora, porque eu tô sentindo que a qualquer momento meu coração vai parar de bater. Juro pra vocês, era exatamente esse pensamento que veio na minha cabeça. E aí eu fui medicada, né, fiquei dias afastada, mas aí nesse dia, e eu já fazia terapia aqui em São Paulo, né, eu já tinha voltado para o processo terapêutico adulta, eu virei e falei assim: eu nunca mais vou me deixar adoecer por absolutamente nenhum tipo de projeto, seja trabalho, seja projeto, não vou, porque isso não existe, eu estou adoecendo. Eu vou morrer, sei lá, com quantos anos, porque se eu continuar fazendo isso, sabe-se lá onde eu vou parar. Então, pode parecer muito dramático falando assim, mas é verdade, eu me cobrava muito. Me cobro até hoje, tá? Não vou mentir pra vocês dizer que eu não me cobro, não. Hoje mesmo eu tive uma crise com a minha impostora, tá? Me cobrei porque eu ia fazer um negócio e eu não tava conseguindo acertar e eu comecei a me criticar. Mas acho que a diferença, e a maturidade ajuda muito nesse processo também, é que você vai realmente dando uma silenciada, né? É o que eu até falo no texto, de conversa. Tenta entender por que você tá sentindo isso. É alguém que te falou isso? É você mesma que tá falando? Como que você vai driblando? Não existe uma única fórmula para você lidar com a sua impostura. Acho que cada uma de nós tem uma trajetória, tem coisas que nos atravessam, né? Eu sou uma mulher branca, eu tenho muito mais privilégios do que uma mulher preta e uma mulher parda. Logo, questões, né, algumas questões de insegurança não vão me atravessar, apesar de termos questões em comum que nos atravessam. Então, existem também essas camadas que precisam ser pensadas, né? Mas acho que o que ajuda muito é o autoconhecimento. É você entendendo o que desperta esse gatilho, o que faz você gerar essa insegurança. Eu sei que autoconhecimento é um termo que se banalizou muito, porque algumas pessoas trazem esse assunto de uma forma muito superficial. Mas autoconhecimento liberta. Quando você se conhece o suficiente para entender o que te desperta um sentimento ruim, o que desperta um sentimento bom, o que te gera ansiedade, o que te motiva, o que não te motiva, vai ficando muito mais fácil também entender quando essa impostura aparece. Porque quando ela aparece, você fala: opa, ei, impostura, peraí, vem cá. Não faz sentido isso, você está exagerando, né? Tudo bem, não foi como a gente queria, mas na próxima pode ser, e aí você vai negociando com ela, e vai ficando mais fácil conviver com ela dentro de você, sabe? Acho muito difícil ela assumir, porque acho que é tão estrutural, que talvez algumas gerações depois da nossa, até drible muito melhor, assim. Mas a nossa, que ainda atravessa muito essas questões que eu falei, acho que a gente ainda precisa conversar mais com ela, sabe? Mas eu diria que atinge em todos os momentos, assim. Quando eu assumi um cargo de gestora, eu me questionei muito, será que eu tô preparada? Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu pensava: caraca, mas e o povo mais sênior que eu? Vai achar o quê também? Eu também pensava isso. Ou então eu pensava: putz, eu preciso agradar eles. Mas eu preciso agradar quem, gente? Eu preciso contribuir com o que eu tô dividindo. Como assim eu preciso agradar? Enfim, ficou um relato aqui, desabafão. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que eu procuro também muito passar isso com os meus conteúdos, sabe? Eu já recebi muito depoimento de mulheres, principalmente porque o meu público é majoritariamente feminino, duvidando da capacidade de fazer uma transição de carreira, duvidando que não poderia negociar salário, não poderia, né?
Eu sempre falo, cara, você é a sua maior potência. E só você sabe o quanto você é capaz de conquistar as coisas, só você sabe o quanto você pode se dedicar. Enfim, acho que a gente precisa sim acolher a nossa impostora, aprender a fazer as pazes com ela sim, porque ela vai continuar existindo, mas tá tudo bem também. Tem dias que a gente não tá produtiva, que a gente não tá bem, que a gente tá com questões, que a gente tá com dúvidas, né? Teve uma palestra uma vez que me perguntaram assim, mas você costuma ter insegurança? Eu falei, todos os dias. Só mandar uma mensagem, pergunta, qual que é a do dia? Porque eu tenho, né? As pessoas me escutam, me veem falando assim, pensam, nossa, a mulher é muito forte, meu Deus, ela tem todas as respostas. Gente, não, às vezes eu choro em posição fetal na minha cama, falando, quem sou eu? Sou uma grande fraude. Vai todo mundo perder. Assim como tem dias que eu falo, caraca, que massa esse negócio que eu fiz aqui, esse episódio que eu gravei com as meninas, ou então essa palestra que eu dei, ou essa dúvida que eu ajudei a tirar de alguém. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Enfim, é um assunto complexo, eu não tenho uma resposta final para ele, mas eu diria que vai se conhecendo e vai se permitindo também acolher as suas imperfeições. Porque, sim, o mundo é muito injusto com a gente. Cobra uma performance, cobra um desempenho excepcional, cobra que a gente saiba tudo, cobra uma força, como se não tivesse espaço para fragilidade, para vulnerabilidade, mas não é assim, tá? Você pode ser, sim, super guerreira, super forte, mas você também tem suas fraquezas, você também tem seus momentos mais para baixo e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. O mundo não vai se acabar, né? Então, acho que é isso. Falei demais. Desculpa. Para de pedir desculpa, porque as mulheres têm essa mania de pedir desculpa quando fala e arrasa depois e fala assim, falei demais, não falou demais nada. A gente ficaria aqui horas te ouvindo, tá? Muitas mulheres e a gente aqui tá super se balançando a cabeça, tudo que você tá falando a gente tá concordando com a cabeça com tudo aqui. Porque eu acho que a gente sente isso muito no dia a dia e eu sou a que levanta a bandeira sempre do autoconhecimento da terapia, porque eu realmente vejo a diferença que isso faz, que fez na minha vida também. E que eu vejo assim que todo mundo relata e fala, né? Gente, meu marido é psicólogo, então eu sempre fico levantando aqui a bandeira da terapia, porque eu realmente vejo o quanto que isso, sabe, faz diferença realmente e do quanto realmente a gente tem que todo dia ficar ali nessa batalha. Não é uma coisa que eu concordo com você, é uma coisa que a gente, eu acho que vai aprendendo a lidar, aprendendo a entender o que realmente ali gera esse desconforto, né? E vai aprendendo a lidar. Tipo, hoje eu não tô me sentindo bem, é por causa disso. E aí você sabe contornar essas coisas, isso é muito legal, assim, você chegar nessa maturidade de autoconhecimento. Terapia para as pessoas. Isso muda o mundo. Com certeza. E tem um parêntese que eu gostaria de aproveitar e falar também, porque a gente está num momento, muito por causa da pandemia, em que a gente começou a naturalizar alguns comportamentos no mercado de trabalho, né? De, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para alguém em comunicação assíncrona e eu não respondo logo de cara o que é para a pessoa. E aí eu tiro a atenção da pessoa, mas eu não antecipo qual que é o assunto. Ou então, entra nessa call aqui rapidinho. E aí, na verdade, não é rapidinho, é 1 hora de call. Então, isso também eu acho que é um outro ponto, porque como a gente se cobra muito, às vezes vem a sensação de, nossa, mas, meu Deus, eu não tô online, meu Deus, eu não respondi rápido. Isso não é normal, tá? Acho que assim, a gente está ainda num processo de discutir sobre como é trabalhar híbrido, como é trabalhar remoto, boas práticas de tudo isso. Sei que também não é fácil, porque muitas empresas precisaram se reinventar da noite para o dia por causa da pandemia da Covid-19. Mas, assim, acho importante levantar essa pauta porque, às vezes, existe um risco da gente naturalizar coisas que não são naturais, tá? Não é natural esperar que você esteja online 11 horas da noite para responder uma mensagem. Não é natural marcarem reuniões do nada e não te consultar para saber se você tinha disponibilidade. Não é natural ficar te interrompendo o tempo inteiro para entrar em chat, sendo que, às vezes, poderia ser um assunto resolvido por e-mail ou pelo próprio chat da empresa. Não é natural tudo ser urgente porque você, teoricamente, entre aspas, está online o tempo todo. Você não está online o tempo todo. Você tem a sua vida, você tem a sua família, você tem as suas coisas, você tem seus projetos, né? Então, eu gostaria de levantar essa pauta aqui com vocês, porque a gente também tem esse outro ingrediente, né? De agora, nessa nova roupagem de trabalho, de se cobrar também por uma certa performance que, em alguns casos, ela não se aplica, porque é isso. Não é normal o tempo todo tudo ser prioridade. Não é normal cobrar que você esteja 24/7 ali, né? Não é normal você receber um WhatsApp 8 horas da noite, sei lá, num sábado. Isso não é normal, tá? Isso é bem problemático. E se conhecer e reconhecer também o que a gente não está disposta a passar, claro que, de novo, eu sei que existe uma gama de privilégios que nos atravessam, mas, assim, considerando eles, ou nesse caso até, não necessariamente entrando nesse mérito, mas, assim, a gente precisa também saber o que a gente está disposta ou não a viver. Porque é isso, muitas vezes são situações como essa que também nos adoecem, que também despertam gatilhos da nossa impostora, que também nos fazem nos colocar em situações extremamente desconfortáveis. Quanto que a gente está disposto a passar por isso? Não sacrifique sua saúde mental, não sacrifique seu bem-estar de trabalho por situações que não são normais.
muitas pessoas, vejo muitas empresas por aí normalizando coisas que não são normais. E espero de verdade que, com a consolidação do híbrido, com a consolidação do home office em algumas empresas, a gente discuta verdadeiramente como se trabalhar de uma maneira saudável no virtual. Porque hoje em dia o que a gente está vendo, claro, não são todas as empresas, né? Não vou também citar, porque acho que não é o caso, mas assim, a gente sabe que existem sim relatos, não só no LinkedIn, mas em outras redes sociais, de casos de empresas que sim abusam de poder através do home office. Então, assim, acho que esse é um outro ponto importante que a gente precisa levantar, assim, não é normal. E se você está achando que tem uma coisa estranha, provavelmente a sua intuição te alertando que isso realmente não é normal. Mari, como eu já falei aqui, não foi um podcast, foi uma aula. A gente conseguiria te ouvir por horas. Sorte a das pessoas que serão suas alunas. Eu queria agradecer a participação da Jailma Souza, da Rebeca Romano, nossa maravilhosa convidada. Mari, fica aí o espaço aberto para você divulgar as suas redes, para divulgar o teu curso, outras iniciativas que você queira dividir aqui com a nossa audiência, tá bom? Ai, gente, eu falei para vocês no início dessa gravação que se deixar eu fico até o dia seguinte, né? Eu me empolgo falando aqui, gente. Quando vi, eu já tô... Eu sou mega tagarela, adoro conversar e adoro, como eu falei para vocês, adoro divulgar esse assunto, porque eu acho que pode chegar a mais pessoas e despertar o interesse delas, né? Fazendo rapidamente aqui o meu jabá, né? Eu tô nas redes sociais, então eu tô no Twitter, eu tô no Instagram e no LinkedIn, mas eu sou mais ativa, de fato, no LinkedIn e no Instagram, @marimoreiratw. Tem o curso, que é Trilhando Sua Carreira em TW. Não tiver turma aberta, não se preocupe, porque provavelmente em breve vai ter aberto. Ou se ainda não tiver aberto, vai lá nas redes sociais, me cobra, que quem sabe eu abro. Então, fica a dica também, não tem problema, a gente considera na época, dependendo, obviamente, do momento que você está nos escutando, nos vendo, enfim. Além das redes sociais, né, além do Instagram e do LinkedIn, eu pretendo, em breve, ter mais projetos, né? Então, o TCTW, esse curso de introdução, né, que é muito focado para quem quer entrar na área, para quem quer migrar, ou para quem já começou a trabalhar na área, mas quer consolidar os conhecimentos, eu estou aí com outros projetos em mente. Provavelmente eu lance mais algum projeto ainda esse ano, mas aí vai ser no segundo semestre, porque eu estou me recuperando ainda do TCTW, porque, juro, é uma maratona. Literalmente ser uma empresa em 1, 2 pessoas é muito desafiador. Mas, enfim, é só me acompanhar nas redes que toda novidade que eu lanço, assim, todo produto que eu estou lançando tá por lá. E é isso, não hesite em me mandar mensagem, tá, gente? Não sou estrelinha, tá? Sou gente como a gente. Então, assim, me manda mensagem, manda áudio, né? É mais fácil eu ler mensagem do que eu escutar o áudio, então manda mensagem, que vai ser um prazer trocar ideia com você, tá bom? E é isso, meninas. Eu que agradeço o espaço, espero muito que vocês tenham gostado e contem comigo para mais episódios. Com certeza, não precisa nem oferecer que a gente vai lá e convida um MesaCast, talvez, chamando outros tech writers maravilhosos. Imagina que delícia, né? Eu acho uma ótima ideia. Eu tenho um problema, tá? Não me chama que eu venho, assim. O seu problema é a nossa solução, Mari, então tá tudo certo. Muito obrigada. Mari, muito obrigada pela sua presença. A gente sabe que nem sempre o horário favorece, mas todas nós somos muito sua fãs e a audiência também é. Então, fica aqui o nosso muito obrigada. Ai, gente, obrigada a vocês. Por acaso você estiver ouvindo a gente na sua plataforma de podcast preferida, é só você seguir o podcast para também ser avisado e avisado, tá bom? Nas minhas redes sociais, eu tô como Jailma SZ, podem me procurar lá e a gente pode bater um papinho, a gente conversa um pouquinho sobre o UX-Writing e sobre outros temas também. Bom, para quem quiser me seguir, bater um papo, trocar uma ideia, eu sou Rebeca Romano no LinkedIn e no Instagram também é facinho, @Rebeca Romano. Bom, gente, vocês podem me encontrar no LinkedIn, no Twitter, no YouTube como Ale Periard e no Instagram é só colocar Ale Periard UX. Todas as redes sociais de todo mundo estarão no box de informações, então vai ficar fácil para vocês encontrarem todo mundo. E lá também no Instagram a gente vai fazer um post sobre esse episódio, vamos marcar todo mundo, tá bom? Quer patrocinar um episódio? Manda um e-mail para uxwritingcast@gmail.com ou no direct lá no Instagram. O nosso projeto é feito também por você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Sugira novos episódios, pessoas convidadas nas nossas redes sociais, mais uma vez, UX Writing Cast. Lembrando sempre que o UX Writing não é só textinho. Até a próxima!